a Vanessa, mãe do Arthur, diagnosticado dentro do transtorno do espectro autista. Sejam muito bem-vindos a esse canal. Se vocês estão gostando do nosso conteúdo, não se esqueçam, inscrevam-se, ativem o sininho, curtam e compartilhem para que muitas outras famílias possam ser ajudadas também. Hoje o que eu vou estar falando para vocês é sobre como eu faço o corte de cabelo do Arthur. Porque, para quem não sabe, as crianças com autismo têm uma grande dificuldade de cortarem o cabelo. Porque muitas das vezes é necessário usar máquina, né? E ainda que não use máquina, tesoura, gilete, tudo isso incomoda. Tem algumas crianças que não gostam, que toquem muito na cabeça, né? Cada um tem as suas particularidades. E às vezes uma dessas particularidades, alguma característica dessa, é o fato de não querer que toque na cabeça, se sentem incomodadas com isso. O Arthur, ele não tem problema quanto a isso, e nem quanto a barulho. Mas cortar o cabelo dele sempre foi muito complicado. Nossa, eu lembro que a primeira vez que eu cortei o cabelo dele foi para a festinha dele de 1 ano de idade. E eu ia fazer umas fotos dele de Smash the Cake. E aí ele tava com aquela jubona, né? Que eu só vinha parando de vez em quando. E eu queria cortar, deixar aquele cabelo em pezinho aqui em cima, paradinho dos lados e tal, tudo bonitinho. E nossa, foi bem difícil mesmo. Aí o que eu fiz? Levei, né, o Arthur num salão, até muito bonito aqui por perto, né, onde nós moramos. O rapaz super atencioso, sabe? Cortou super bem o cabelo dele. Mas o que acontece? Não só ele, como toda criança, quando sente aquele cabelo cair e pinicar, começa a ficar irritado, porque aquilo coça demais, né? E é muito ruim. Mesmo ele estando com aquela capinha e tal, tudo protegido, foi inevitável. E ele ficou assim, ele sempre vê desenho e tal. Aí o que eu fiz? Como ele gosta muito, eu coloquei os desenhos que ele gosta no celular, enquanto o rapaz cortava. Mas chegou uma hora que para ele ficou assim muito insuportável. E para mim era o fato, nessa época a gente ainda não desconfiava de nada, porque o Arthur ainda não tinha apresentado nenhuma mudança de comportamento. E assim, eu fiquei muito surpresa porque ele ficou muito irritado, ele queria até me bater nesse dia, porque assim, ele não estava mais suportando aquela situação. Só que pra mim era apenas o fato do cabelo estar incomodando, porque bem ou mal, por mais que coloque aquela capinha, aqui ainda chega a pegar, né, um pouquinho do cabelo que cai. Então realmente incomoda. E aí ele ficou muito nervoso, ficou muito irritado. Ainda bem que isso aconteceu já no final do corte, né? Onde ele tava, ele cortou a parte de cima, parou, e em volta, depois que ele passou a máquina, que começou a incomodar bastante, e aí ele já quase não estava querendo nem conseguir deixar fazer o pé, que é a parte mais difícil realmente do corte. Daí, passado mais ou menos uns 2 meses depois do aniversário dele, né, que o cabelo já estava começando a crescer, já estava perdendo corte, eu fiquei pensando fiquei na dúvida, né, de se levava ele ou não para cortar novamente. E aí, o que eu fiz? Eu não levei. Eu falei assim, gente, eu vou dar um jeito aqui em casa e eu mesma vou cortar esse cabelo, porque eu tenho uma máquina, né, em casa. Então eu falei assim, eu vou tentar cortar, mas como que vai ser? Aí de início eu não usava máquina, eu tentava cortar mais com a tesoura, abaixar um pouquinho em cima e bem pouquinho dos lados. Mas era ruim, porque toda vez que eu vinha com a tesoura ele se sentia incomodado, ficava toda hora mexendo com a cabeça, não sei se ele sentia cócegas, né? Aí o que eu fazia? Esperava ele dormir, para tentar fazer isso e conseguir finalizar o pé, porque sempre é a parte mais difícil de todas. E beleza, só que aí, ele mesmo dormindo, ele não estava mais querendo deixar fazer. E aí, eu e meu marido falamos assim, vai ter que ser na marra. E gente, parecia uma cena de terror mesmo, de verdade.
E a gente tinha que agarrar, e meu marido agarrava ele, segurava bem forte, e eu rapidinho vinha com a máquina, passava, e ele chorava muito. E aí eu pensei, nossa, se eu continuar nesse processo, ele não vai deixar nunca mais eu cortar o cabelo, porque toda vez que ele me vê com a tesoura na mão e com a máquina, isso pra ele vai ser a tortura, né? O momento da tortura. E ele realmente não vai deixar nunca. Sempre vai ser esse escândalo e sempre vamos ter esse problema na hora de fazer isso, né? Como ele gosta muito de assistir desenho, né, e adora um celular, aí a primeira coisa que eu fiz foi dar o celular na mão dele, sentar nas costas dele, assim por trás dele, né, colocar ele assim no meio das minhas pernas, ele assistindo o desenho, e ligar o ventilador de maneira que conforme eu passasse a máquina na cabeça dele, o vento levasse o cabelo, né? Para que não ficasse caindo aqui. E ainda assim eu colocava uma fraldinha de proteção. E deu certo durante um bom tempo, né? Deu certo. Eu tive que aprender mesmo a cortar o cabelo dele, porque eu vi que se levasse ele no salão ele não ia deixar cortar, a gente ia perder tempo e dinheiro que ia ter que pagar, né? Mesmo não executando. E aí eu tive que aprender mesmo a cortar, né? A usar a máquina. Em cima eu corto com a tesoura na parte de cima, porque eu faço o estilo dele tipo moicano, que o pessoal fala hoje, né? Deixo a altinha aqui em cima e aparo somente atrás e dos lados. E faço o pezinho com a própria máquina. Então aí eu comecei a usar essa técnica, né? Colocava ele sentadinho de costa pra mim, no meio das minhas pernas, ele assistindo os desenhos dele no celular, com um ventilador bem forte, para que toda vez que o cabelo caísse, não ficasse agarrado nele, fosse embora. E como eu falei, ficamos um bom tempo executando dessa maneira. Só que aí ele começou a ficar incomodado que o cabelo caía em cima do celular. E toda hora ele olhava para trás, querendo ver o que eu estava fazendo, E começou a não dar muito certo, porque aí ele começava a fazer assim com o braço, querer tirar. E bem ou mal, quando eu aparo aqui atrás, eu uso um protetorzinho para não ficar muito baixo, né? Mas quando eu vou fazer o pezinho, eu tenho que usar mesmo o que corta, para poder serrar bem na pontinha o cabelo dele, dar aquela parada e conseguir fazer o desenho do pezinho atrás, né? Só que aí, qualquer coisa que esbarrar, por mais que eu tenha cuidado, come uma parte do cabelo dele e dá falha, né, no corte, então fica horrível. E aí eu falei, nossa, essa técnica agora não vai dar mais certo com ele, porque ele se sente incomodado quando vê aquele monte de cabelo indo pra cima do celular e pra frente dele, né? Então, de um tempo pra cá, essa técnica já ficou ruim, né? Pra ele já começou a não dar certo. Então já tem um tempinho, acho que mais de 6 meses mais ou menos, que eu tive a brilhante ideia de passar a cortar o cabelo dele no box, na hora do banho, ou quando o dia está muito quente, eu levo ele para o quintal para fazer isso. Como ele ainda tem 3 anos, não é tão grande, ele ainda cabe dentro da banheira, porque eu dava banho nele quando eu era bebê. Então, talvez isso não sirva para todos, porque às vezes a criança pode ser um pouco maior e não caber mais dentro da banheira, não é verdade? A não ser que você tenha uma piscininha, né? Aí dá pra fazer dentro da piscininha, só que aí a piscininha já leva mais água e aí dá todo um trabalho maior na hora de limpar. Acabei de fazer a parte de cima, a máquina tá ali bonitinha, já preparada, eu começo aqui, faço de um lado, faço do outro, depois eu venho pra parte de trás da cabeça e aí eu desenho aqui certinho para poder não ficar às vezes um cabelo perdido e outro, né? Não baixo muito mais a máquina, coloco ela numa altura de que não deixe muito baixinho o cabelo dele, porque às vezes ele faz assim e sem querer pega de mau jeito e pega demais. Então se tiver muito baixo, né, ela vai ficar assim com uma falha muito grande. Então eu coloco um tamanho intermediário entre o pente e a máquina, vou bem rápido passando e aí olho de lado, dou aquela conferida para ver se está tudo baixinho no mesmo tamanho. Se não tiver, vou e acerto.
Aí dou um tempo e tal, aí venho com a máquina sem o pente para poder fazer o pezinho, que é um pouquinho chato porque ele fica às vezes ainda fazendo assim com a cabeça. Tem dia que eu não consigo finalizar o pezinho no mesmo dia. Mas como aí o cabelo já tá bem baixinho atrás, não aparece tanto que tá com o pé já por fazer. Eu vou deixar aí vocês assistindo uma gravação que eu fiz durante o corte de cabelo dele, para vocês verem mais ou menos na prática como que tudo funciona, tá bom? Espero que vocês gostem. Se vocês gostaram da dica de hoje, não se esqueçam, inscrevam-se, ativem o sininho, curtam e compartilhem com seus amigos, familiares e famílias que com certeza vão ser ajudadas com essa dica. Até a próxima! Tchau!